essa questão aí do comportamento. O jornal está avisando, as notícias estão falando, por exemplo, aqui em Ji-Paraná, todos os animais, os cavalos, entendendo? Os animais de carga, né, daqui da cidade, já é obrigatório ter o chip. Os cachorros também já tem um chip de identificação, cachorro de raça, dependendo do lugar, já tem um chip de identificação. E o ser humano também já tem um chip, vários lugares já tem um chip de identificação, tá joia? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar atentos o que é que Deus quer nesse propósito, até quando vai ser o momento que nós, seres humanos em si, seremos praticamente obrigados a ter esse chip, né? Então, só para vocês entenderem, a Inglaterra fez uma pesquisa agora, e na pesquisa da Inglaterra é o seguinte, as pessoas de 35 anos acima não aceitam de hipótese nenhuma o chip, de 35 anos acima. As pessoas de 35 anos até os 20 anos, 50% aceitam o chip. As pessoas de 20 anos para baixo, até os 15 anos, entendeu? 75% aceitam o chip. E as pessoas de 15 anos para baixo, que é a gurizada do videogame, até os 20 anos, 95% aceitam o chip. Na Inglaterra, o governo já está promovendo que quem tem o chip, que cidadão que usa o chip, é um cidadão mais inteligente do que o que não aceita. Por quê? Porque eles querem transformar tudo um documento em um só. Viu lá? Identidade, CPF, reservista, tudo. Então, na verdade, gente, o diabo, no contexto, nós estamos falando de uma forma bem clara, sempre o diabo vai vir com uma boa ideia. A ideia não é destrutiva, a ideia é boa. Por exemplo, a pessoa com chip, ele entra no mercado, ele faz o pagamento, ele faz a compra, já sai. Você viu aqui, ó, quem tiver o chip passa direto, não precisa pegar a fila do aeroporto, né, do check-in, para fazer o check-in, né? Então, tipo assim, sempre vai vir como é que eu falo? Sempre vai vir um benefício, né? A vantagem é essa, sempre vai vir um benefício para aquelas pessoas que usarem o chip. Então, de repente, nós líderes, nós pastores, se a gente não entender, mas precisa usar o chip, não, o ser humano nunca precisou usar o chip, que agora precisa usar, né? Nos presidiários, alguns tipos de prisão fora, eles já usam o chip. A prisão japonesa mesmo, eles tatuam um código de barras na nuca dos presidiários, entendendo? O presidiário fica marcado para sempre, e aí ele é identificado pelo código de barras tatuado aqui na nuca dele, tá bom? Então, para você ter ideia, a ONU inicia o uso de chips para identificar pessoas, e o Brasil apoia a iniciativa e tem um projeto semelhante, tá bom? Então, a ONU é o nosso órgão principal que, olha o que eu estou falando para vocês aqui, a ONU é o órgão principal mundial que desenvolve, apoia o uso de chip em toda a população e um controle de padrão moral, né, social, intelectual. Eles querem implantar um padrão, uma normativa geral no mundo todo. Eles falam que não, mas tudo caminham para isso, né? Então, a ONU hoje, por mais a Organização das Nações Unidas, né, onde seus representantes, nenhum são eleitos pelo povo, né, eles influenciam muito nas decisões das nações e pressionam de todas as maneiras as nações, tá bom? Então, a ONU fez isso, faz uma matéria muito forte sobre isso, tá bom? Também as empresas implantam chip nos funcionários para interagir com os sistemas. Na Suécia mesmo, várias empresas, os funcionários já têm o chip, não só para produtividade, né? Sair de um lado para o outro. Por exemplo, o funcionário ele entra no setor, o chip acusa, ele está... O que o camarada, por exemplo, do setor de vendas está lá no setor de produção, entendeu? O computador mostra o que ele está fazendo lá e por que ele está fazendo lá. Lá não é o setor dele para ele trabalhar, tá joia? Receber pagamentos, mandar aviso, interagir, tá joia? Outra coisa importante também que é feita, né? Os Estados Unidos já liberou o implante para humanos, o Brasil também. Obama aprova a lei, tá? E
Os Estados Unidos também agora, ele regula os medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, liberou essa semana o chip humanos para controle médico, tá? Tipo assim, a pessoa tem um chip, aí o chip manda, isso é louco, mas é verdade. Ele manda a temperatura da pessoa, entendendo? Batimento cardíaco, pressão, e também ele manda para o sistema, onde é que está a deficiência de insulina, por exemplo, para diabéticos, né? Então são chips inteligentes que eles implantam. Então, só para vocês entenderem, tá? O chip, ele aciona aquilo que a pessoa está precisando. Tem outra parte também, a segurança. O chip pode salvar vidas, já que acaba com a necessidade de teste do grupo sanguíneo, alergia, doença crônica, né? E fornece também o histórico de medicamento do paciente, né? O paciente chega passando mal lá, pega a mão dele, eu escaneio o chip, já sabe se ele é diabético, se ele tem pressão alta, qual foram os últimos medicamentos que ele tomou, né? Tentando assim um controle geral, tá bom? No final, né, o mais comum que eu falei, né, já a aplicação possível do microchip seria identificação de pessoas, animais de estimação. Não sei se vocês sabem, mas também os grandes rebanhos do Brasil, tá? Os grandes rebanhos do Brasil, o boi já tem o chip também. Os bois já são todos chipados. E aí o capataz, ele do satélite, olha que legal, do satélite ele controla a boiada, entendeu? Ele controla, João, a boiada, aonde estão cada boi, né? Até peso, medicação, se ele recebeu o medicamento ou não, se recebeu a vacina ou não, né? Quando dá baixa no sistema, boi perdido, o satélite acha. Então, deixa eu te falar, é uma ideia muito boa, né? É uma ideia muito boa, você olhando, a ideia é maravilhosa a ideia, né? Mas o que é que está por trás, muitas vezes, de ideias maravilhosas, né? De ideias constantes. Semana o irmão estava falando para mim que ele estava conversando, falou assim, olha, eu preciso comprar um sapato, e falou a marca do sapato, ele falou somente. Você acredita que diz que ele começou a abrir o Facebook e começou a aparecer o sapato o tempo todo, né? No Facebook a propaganda do sapato. Então, você está com um aparelhinho aí junto contigo, que é um aparelho que está te espionando, que sabe onde você vai, sabe onde você passou, e dependendo da palavra que você fala, ele ouve você falar e ele começa a mandar propagandas daquilo que você está falando, tá? Existem muitos segredos aqui, né, que não dá para contar tudo. Isso aqui é uma maravilha, né? Mas também isso aqui é uma perdição, né? Mas nós já falamos sobre isso, foi muito bom, né? E honestamente, aí o pessoal fala, mas ele vai controlar a nossa vida, tal. Tem coisa que não tem jeito, a nossa vida é controlada, nós temos que prestar conta, não só a Deus, mas também aos homens. Mas a Bíblia fala também que, né, que o homem, claramente fala assim, bem-aventurado o varão que não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você usar o seu celular só para coisa boa, seu celular só vai atrair coisa boa. Se você usar o celular para que não presta, né, aí só vai atrair o que não presta. Então, não adiante, o histórico ou os avisos que tem no seu celular mostram que tipo de coisa você anda acessando, tá bom? Isso é muito importante. Bom, gente, então você pegou aqui o 666, o último sinal. Lembra que eu falei? Existiram várias outras histórias, conforme as eras se passam, né, desde o começo que começaram a trabalhar sobre isso, mas conforme as eras passaram, o mundo vai se transformando, as coisas vão acontecendo, e quando pensa que não é, tá? Então, vamos pensar essa questão do chip. Antes era o código de barras. Todo mundo tinha certeza que era o código de barras. Faziam as contas, os cálculos, dava 666, não compra, não vende, descobriu que não. Agora tem o chip, né? Não compra e não vende. Até agora, tudo indica que para um controle maior da população é o chip, entendeu? Eu tenho certeza que nós não vamos nos permitir ser chipados, mas os nossos netos e os nossos bisnetos, entendendo? Isso depende muito de uma posição da igreja, de uma posição política e daqueles que realmente querem servir a Deus verdadeiramente. Muitas vezes serão pessoas de segunda classe. A Pâmela vai colocar para nós agora um PowerPoint, e eu vou falar rapidinho a história da igreja, para a gente passar
para a segunda fase, que é a fase do começo, meio e fim daquilo que Deus quer para nós. Se você vê isso, nós cremos no arrebatamento, né? Então, todo fim, se você quiser desligar, alguém puder desligar essa luz aqui para nós também, não vou ter problema. Vai ter problema, né, Ronildo, aí, para a imagem? Tá. Então eu vou manter aqui. Se pelo menos desligar essa outra luz aqui também, para deixar mais escuro agora, deixar só a luz para mim aqui, fica melhor, tá? Bom, o arrebatamento. O que nós cremos sobre o arrebatamento? O que a igreja do presencial crê no arrebatamento? Conforme a palavra de Deus fala o quê? Que no abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada. Aquela promessa que Jesus fez lá em Mateus, né, no finalzinho de Mateus, lá no comecinho de Atos, falou assim, olha, eu vou vos preparar lugar. Né? Então cremos, no abrir e no fechar de olhos, a igreja, os santos serão arrebatados, tá? Um será levado, outro será deixado, e virá a grande tribulação, que é o que nós cremos. Vamos lá no próximo slide, que está dizendo o seguinte, o que nós cremos? Nós cremos no arrebatamento, tá? O que o mundo diz, né? O que o mundo diz, né? O mundo diz o seguinte, que nós temos contato com extraterrestres e pode acontecer de uma hora essas terrestres virem e sequestrarem, né? Abduzirem seres humanos e levar essas pessoas para outra dimensão, tá? Existe uma linhagem muito forte que os extraterrestres vão abduzir milhares de seres humanos aí para controle. Vamos próximo. Vamos lá. O que o adventista diz, tá? O que o adventista diz? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu mostro para você, na rede de televisão dele, você deve achar muito bonita, né? A rede de TV adventista tem uma qualidade, uma produção muito boa, né? Mas o adventista em si, e aí alguém fala assim, pastor, o senhor é contra os adventistas? Não, eu sou a favor, eu amo os adventistas, tenho muita amiga adventista, né? E eles têm muito material bom, né? Eu não sou contra o adventista, mas eu sou sim contra o adventismo. Porque o adventismo, ele claramente, ele em sua essência, desde a sua raiz, não estamos falando das pessoas, são pessoas maravilhosas, mas o adventista em sua raiz, ele deixa claro que somente quem é adventista, né, porque ele no advento, eles crêem no arrebatamento, eles creem que Jesus vai arrebatar a igreja, porque é o advento, o grande advento, por isso que a igreja chama adventista, porque ela trabalha com uma base muito forte sobre o arrebatamento da igreja nesse momento. Só que o que eles pregam em suas entrelinhas é que somente quem é adventista que vai ser salvo, entendendo? E existem vários testemunhos em seus materiais, né, de divulgação, de pessoas, por exemplo, que eram católicos e se transformaram em adventista, que eram evangélicos e se transformaram em adventista. Então o que eles falam? Se o camarada era evangélico e converteu ao adventismo, crê-se o quê? Claramente eles estão falando, olha, o camarada estava no erro e agora ele está na verdade, né? E o que nós cremos? Nós cremos que todo aquele que crê, né, em Cristo Jesus, em nenhum momento a Bíblia fala assim, todo aquele que guarda dias ou faz diferença, inclusive a Bíblia até fala, cuidado com aqueles que faz diferença de dias ou com aqueles que proíbem o que comer, muito cuidado com isso, porque eles podem estar ligados somente às regras e não à verdadeira essência de Cristo, e muitas vezes pode acontecer isso. Então o adventismo prega em suas entrelinhas, né, crê no arrebatamento assim como a gente crê, mas só vai ser salvo quem for adventista, né, ou crer dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Sobre essa questão, respeitando também, né, com muito amor, com muito carinho, mas divergindo, porque é isso que faz o povo de Deus ser diferente. Nós temos que divergir, porque não vai ser igual, não vai ser igual. Agora, os pensamentos, né, teológicos, né, cronogramas e tudo mais, vai acontecer. Agora, a experiência com Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida. Não adianta, gente. As regras foram criadas desde o começo pelo Velho Testamento e não salvou o homem, a regra não salvou. E muito cuidado, até você que está aqui comigo mesmo, mas você tem um espírito legalista, né? Muitas vezes, quem é assembleiano tem um pouquinho daquele legalismo, da roupa, do traje, né? Eu já tive problema também com irmãos que eu trouxe para a igreja, que estava desviado, tipo assim, estava no mundo, aí ele volta para a igreja, mas ele era adventista.
Aí ele começa, Josias, eu estou pensando em guardar o sábado, eu estou pensando em, né? Aí eu falei, tá, mas e antes? Não, antes eu guardava. Ele mesmo desviado, ele guardava o sábado, entendendo? Eu acho que é importante e tal. Ele desviado, ele guardava o sábado, né? Interessante isso aí, né? Aprontava tudo, por causa da mente legaliza. A pessoa pensa assim, eu tenho que cumprir alguma regra para fazer, mas verdadeiramente a experiência com Deus é que vai fazer a diferença para nós, amém, gente? A experiência com Deus. Por isso que no dia do arrebatamento, muito pastor vai ficar, a igreja vai subir e o pastor vai ficar, entendendo? Se o pastor não vigiar, ele fica. Se você não vigiar, aquela pessoa que você ganhou para Jesus sobe e você fica. Por quê? Porque só vai subir aqueles que estão preparados. Vamos outro aqui, o que os adventistas diz, né? O que o espírita diz? O espírita já pensa o contrário, não tem salvação. O espírita pensa o seguinte, hoje eu sou Josias, né? E aí eu vou morrer e eu vou encarnar em outra pessoa, né? Esse é o espírita mais elevado, que chama-se o espírita cristão, né? Eu vou morrer, mas eu vou encarnar em outra vida, vou ser João, ou então vou ser João hoje, vou ser Maria amanhã, né? E eu vou reencarnando até chegar à perfeição, né? Então é assim que o espírita prega, mesmo espírita cristão. O que é o espírita cristão? É aquele espírita da mesa branca, que lê a Bíblia, lê o Salmo, eles fazem todo o processo lá. E essa é uma forma básica, tá bom? Eu só estou falando rapidinho para vocês entenderem. Então o espírita pensa isso, que não há inferno. A verdade, a pessoa vai morrendo, e nascendo, morrendo, até ele chegar a uma perfeição, tá? É assim que os espíritas creem, tá bom? Agora, tem a base do espiritismo animista, que é os hindus, o espiritismo oriental, que eles creem o seguinte, hoje eu sou um homem, amanhã eu sou um cachorro, depois eu sou um macaco, depois eu viro um caramujo, depois eu viro um rato. Por isso que o hindu não mata vaca, não mata rato, não mata bicho, né, não mata inseto, porque eles creem. Tem várias coisas. Por exemplo, teve um homem na Índia que ele casou com uma macaca. E por quê? Porque ele crê que a esposa dele que morreu, o espírito da esposa está naquela macaca. E aí? Como é que vai, né? Como outras situações bem adversas, problema de cultura e muito mais. Então, basicamente o espírita pensa nisso. Vamos lá, vamos próximo, tá? Vamos lá. Agora, o que realmente acontece sobre a grande tribulação, que é o fim do mundo? Todo mundo tem medo do fim do mundo, né? Para muitos lugares o fim do mundo já existe, gente, tá? Nós estamos no paraíso. Lembre-se disso que eu estou falando para vocês. Nós estamos no paraíso e não estamos sabendo. Nós estamos no paraíso, nós temos uma total liberdade de credo e culto. Nós estamos comendo bem, dormindo bem, com liberdade para ir e vir. Gente, é maravilhoso isso. Existem alguns infernos, até dentro do próprio Brasil, infernos culturais, né? Lugares onde são dominados por facções, por banditismo, por droga, né? Todo tipo de violência, existe sim, mas é para vocês que estão aqui. Nós estamos no paraíso e muitos de nós não estamos sabendo aproveitar o que Deus tem nos dado de recursos, de paz, de segurança, para a gente não cruzar os braços, mas levar o Evangelho, levar a palavra de Deus a outras pessoas. Isso é muito importante. Então, essa grande tribulação ela vai acontecer. Pode passar o próximo slide, né? Essa grande tribulação ela vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Por exemplo, pastor, e os desviados? Vamos falar com o desviado. Aquela pessoa que está longe da igreja, que voltou para o mundo, né? Até aquela pessoa que ganhou você para Jesus. E eu tenho medo, gente, de dois tipos de gente. Eu tenho medo do desviado e eu tenho medo do paralisado. Eu penso até que o paralisado é pior que o desviado. Porque o desviado, ele voltou para o mundo, ele voltou a comer a lavagem de antes, conforme até a palavra fala, né? O porco, você dá um banho, põe joia nele, depois ele volta para a lama, né? O cachorro volta ao próprio vômito. Mas o paralisado é o pior, é aquela pessoa que ele paralisou. Ele veio para a igreja, ele aceitou Jesus, ele teve a experiência com Deus, mas ele ficou chateado com uma coisa, ficou chateado com outra, chateado com outra. O que aconteceu? Ele simplesmente está em casa, paralisado. Ele não ora mais, ele não busca Deus, não é mais fiel dizimista,
não prega para ninguém, ele está paralisado, ele está comendo, bebendo e dormindo, né? E quando fala de vir para a igreja, ele fica bravo, ele começa a lembrar de todas as frustrações que ele teve. Ele não está no mundo de pecado, mas ele também não está fazendo aquilo que Deus faz. Então, peca aquele que não faz aquilo que Deus faz, e quem está no pecado. Então, quem não faz aquilo que Deus faz, está em pecado. Então, tem muita gente, e é chamado de desigrejados, pessoas que hoje não estão em igreja nenhuma, mas eles falam assim: não, eu tenho Deus no meu coração, melhor do que muita gente que está ali dentro da igreja. Então, é muito perigoso essas pessoas. Aí alguém fala assim: não, pastor, eu estou desviado, né? Eu estou desigrejado, mas se o arrebatamento vir mesmo, e eles falarem assim, ou nega Jesus ou morre, é lógico que eu vou morrer, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Irmãos, se o camarada não consegue negar Jesus por um cigarro, por uma droga, por um adultério, por uma vida de pecado, por um ódio, né? Ele não consegue negar Jesus por liberar perdão para uma pessoa, enquanto o Espírito Santo está aqui, ele não está tendo forças e não quer. A Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será retirado da terra. E quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, não se deixe enganar que se vir o arrebatamento, depois, não, se vir o arrebatamento eu não vou negar Jesus. Não, você não vai nem ter forças, porque o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado e do juízo. Por isso que a Bíblia fala, quando o Espírito Santo deixar essa terra e levar a igreja, a Bíblia fala que as nações odiarão ao Criador. Eles vão blasfemar mais. Quanto mais Deus derramar castigo sobre eles, mais eles vão blasfemar contra Deus, e mais a destruição de Deus virá sobre eles. E aí depois a gente vai chegar lá no povo de Israel. Vamos lá? Então, como que funciona o desviado? Pensa dessa forma. Então, por que será mais difícil depois? Lembra que eu falei agora? Depois do arrebatamento, se as pessoas se arrependerem. Pode passar. Por quê? Porque a igreja, o Espírito Santo será retirado da terra. Gente, e muita coisa que os filmes mostram, né? Muita coisa que o filme mostra, que os desenhos animados mostram, que Satanás é quem inspira demônios espirituais, seres espirituais das trevas, que inspiram essas pessoas a esse tipo de coisa. É o que o diabo queria fazer com a gente, mas ele não faz. Por quê? Ele não faz porque a presença do Espírito Santo aqui limita as hostes principais espirituais a estar sobre a igreja. Ele não apronta mais na igreja. O diabo, que o diabo queria trazer, irmãos, sério mesmo, era que em cada igreja tivesse alguém armado agora e metralhasse todo mundo. É isso que Satanás quer fazer. É que na igreja tivesse pecado, adultério, todo tipo de pecado, muito mais. Para quê? Para haver uma destruição. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo impede. Quantas pessoas que entrou com a faca ou com um revólver para matar um pastor, para matar alguém, e ele cai lá na porta endemoniado lá, e os irmãos vão lá e tiram, né? Porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra e está preparando a igreja para o arrebatamento. Pode passar o próximo slide. E aí, essa foto tem mais ou menos uns 40 anos, mais ou menos. Não sei se você consegue ver, mas foi a foto de uma mãe que tirou uma foto dessa maquininha Kodak, aquela antiga, de um texto bíblico do arrebatamento, para mandar para o filho na prisão. E aí saiu essa foto aqui, essa foto olha, tá vendo? Não sei se você consegue ver, mas embaixo, lá em cima, ó, são como anjos subindo. Ele tirou a foto de um trecho bíblico, tá? Mas se você ver, ó, olha lá as pirâmides do Egito, olha lá os prédios pegando fogo, entendendo? Lá em cima Jesus, o anjo com a trombeta, e várias pessoas subindo de branco. Se você quiser depois, eu passo essa foto para você, como muitas outras manifestações sobrenaturais que mostram a evidência da vinda de Cristo. Vamos para o próximo slide, tá? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, só que como ele está muito detalhado, e infelizmente eu não trouxe aquele laser, né? Até se alguém tivesse aí, né? Seria interessante. Ele vai pegar aquela bolinha branca lá, que vai desde a criação, o alfa, quando ele fala o que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Então, se você for ver certinho, eu só vou falar, depois você vai ter todo esse estudo disponível no YouTube, na nossa página, tá bom? Se você for ver, eu dividi em 3 partes desse plano de Deus através do século sobre a nossa vida. Você vai perceber isso,
Você vai perceber aí, ó, que no alfa está a criação, está vendo lá, ó, a segundo, o anjo Satanás sai do trono de Deus e vem para o jardim do Éden. Esse período de trevas, o anjo caído, o próprio Satanás cai, né? Deus vem e faz toda a terra. Satanás cai, o anjo caindo ali, ó, de cabeça para baixo, e vem o tempo da isso, ajuda nós. Obrigado, Pamela. Aí, olha lá, o anjo cai e vem o tempo da inocência. Olha o tempo da inocência, né? Aí tem todo o processo da criação de Deus, né? A terra toda desestruturada, a terra era sem forma e vazia, e ela volta à restauração. Vem a criação e o tempo da inocência. Só que no final, olha lá a serpente, ó. A serpente vem sobre Adão e sobre Eva, e aí vem o período da consciência. Mostra lá o período da consciência. Período da consciência, tá? Se você for ver aí, tá todo mundo vendo lá, gente? Tá beleza ou tá bem pouco? Se você for ver, no período da consciência, teve as primeiras mortes. Dá para ver aí, Valéria? Beleza? Dá para ver? Ó, e aí, as primeiras mortes, aí ela vai mostrar uma setinha, olha lá, ó. Da primeira morte é que teve a sepultura, onde começa a terra dos mortos, olha lá, ó. Porque qual foi a primeira morte? Olha lá, o sacrifício de Abel e Caim. Aquele sacrifício que Deus rejeitou, o sacrifício de Caim, e ele foi e matou Abel. Começa a primeira morte. Dessa morte, vai descendo, tem o dilúvio, tá vendo? E aí começou as grandes mortes. E aí o governo humano, olha lá, o arco-íris e a torre de Babel. Foi o período do dilúvio que entra o governo humano do arco-íris e a torre de Babel. Vamos passar para o próximo slide agora. Ó, pode observar aí, ó, que o Seol já foi feito. Próximo, para frente. É esse aí mesmo, tá? Entrando esse aí, volta só um pouquinho o outro texto. Pode observar aí, gente, ó, o Seol, olha aí, ó, sepultura, mostra lá a sepultura. Olha a setinha aí, agora o pessoal descendo, ó, isso, vai descendo a setinha para o Seol, ó, esse é o Seol. Todas as pessoas que morreram estão indo para o Seol, morreram sem Cristo. Agora pode passar o próximo slide. Pode passar o próximo slide. E aí, mostra para nós lá agora, Pamela. Olha que você vai ver, ó, o paraíso, olha lá o paraíso, embaixo, quem morre hoje em Cristo vai para o paraíso, tem o grande abismo e tem o Seol embaixo aqui, tá? O inferno e o Seol embaixo entre o grande abismo. Então, desde o começo, todas as pessoas que ainda estão padecendo continuam descendo para o paraíso ou para o inferno, que é o Seol. E aí muita gente fica pensando assim, pastor, mas o inferno é onde o diabo reina, né? O inferno é onde o diabo está ali, onde os condenados estão indo para o inferno. Sim, aqueles que morrem sem Deus hoje eles estão descendo ao Seol, ao lugar de tormento, ao inferno, conforme a seta está mostrando aqui. Se você olhar lá em cima, tem a cruz, olha lá a cruz, tá? Acontece algo sobrenatural nesse momento da cruz, que, se você for ver aí, ó, depois da cruz, tá? Olha aquela caverninha ali, ó, a caverninha, isso, essa caverninha aí, tá vendo? Jesus vai descer até o abismo, pode descer ao abismo aqui, e se ele vai descer até o grande abismo, né, conforme Lucas 16, 26, e ele vai fazer o seguinte, ele vai descer o abismo e vai tomar a chave do inferno e da morte. É nesse momento que Jesus toma a chave do inferno e da morte. Fala assim, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O diabo estava fazendo uma festa lá no inferno, né? Porque é ele que manda no inferno. O diabo é quem manda ali, entre aspas. E ele fazendo a festa porque o Filho de Deus estava morto. O Filho de Deus desce lá no inferno e toma as chaves do inferno e da morte. Ele fala assim, eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e agora eu tenho a chave do inferno e da morte. Então, tipo assim, o próprio diabo hoje, ele não tem a chave da casa dele. A chave está com o Senhor. Então, por isso que toda a autoridade foi dada a Jesus. A partir do momento da crucificação, da morte de cruz, toda a autoridade foi dada a Cristo. E agora não tem mais. O diabo, ele tinha um poder muito maior, por isso que ele fez de tudo para impedir o nascimento do Salvador, impedir a encarnação de Cristo,
para que o sacrifício fosse feito. Então, ele toma a chave do inferno e da morte, tá bom? E aí começa, agora vamos lá. Aí, gente, ó, vamos lá, me ajuda na setinha. Começa a igreja, depois da cruz, começa a igreja. Mostra a igrejinha aí, isso, tá? Começa o período da igreja, tá joia? E antes desse período, nascimento da igreja em Atos 2, aí você já vai ver a descida do Espírito Santo, tá joia? A descida do Espírito Santo vem sobre este lugar, entendendo? E traz todo o processo de Atos 2. E aí você vê, passa para mim, Pamela, toda essa parte aqui, ó, essa parte da igrejinha em seguida, isso, beleza, essa parte reta da igrejinha, até a outra parte lá do arrebatamento da igreja, vai, pode ir, Pamela, com a seta, isso, ó, o arrebatamento da igreja lá, ó, está entre aquelas três setas, aí a igreja cresceu, aí são os mártires em Cristo Jesus. E aí aquelas três setas nos pés lá do gigante, ó, nos pés da estátua, isso, aí é o arrebatamento. Irmãos, dá uma olhadinha lá em cima, lá, aqueles 3 tronos, olha lá em cima, os 3 tronos, tá? Quando desce o Espírito Santo, o sacerdócio de Cristo, Jesus sobe, tá bom? Aí a Bíblia fala o quê? Que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus está nesse momento, intercedendo por mim e por você. Ele nesse momento, ele é o nosso advogado, depois ele será nosso juiz, no momento ele é advogado. Então, se você olhar lá em cima, você vai perceber que entre esse processo, desce o Espírito Santo, a igreja é arrebatada. Agora pode passar. Agora, qual é a era que nós estamos passando agora? Né? A era das trevas da igreja nós passamos, lembra que eu falei para vocês, que nós estamos na idade dos pés de ferro? Quem estava semana passada viu a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés que é barro e ferro. Nós estamos nessa era agora do barro e do ferro. As construções são feitas do quê? De barro e de ferro. Então nós estamos agora nessa época, entendeu? Eu e você estamos nessa época. Se você perceber, nós estamos então próximo, olha lá, da pedra, olha lá a pedra que vai cair e que vai destruir. Só que até chegar esse momento, vai ser o momento crucial de todo o processo. Os pés e dedos de ferro misturado com barro faz o grande alcance de Deus, porque aí vem o arrebatamento da igreja. Lembra nós falamos lá? A igreja será arrebatada, e aí virão as 7 trombetas. Mostra as trombetinhas aí, ó. Virão as 7 trombetas. A besta, aí um dragãozinho ali, ó. A besta de 7 cabeças que vai emergir do mar. E depois vem as 7 pragas. O anjo vai. Isso aí são os 3 profetas. Aí as 7 pragas que serão derramadas, né? As 7 iras de Deus. Preparando, olha aí agora. Mostra bem esse cavalo branco aí, preparando aí, o cavalinho branco, isso, essa seta aí, ó, preparando aí, ó, vai, aí, preparando a grande batalha do Armagedon, preparando a grande batalha do Armagedon. Igreja, aonde nós estamos? Chega-se a grande batalha do Armagedon, olha aí, você viu uma imagem do Cristo, né, com a coroa, ele vem com poder e grande glória, vem e destrói todos os inimigos são destruídos, e aí sim será o grande julgamento, o grande trono branco. Olha lá agora, aí gente, olha lá o grande julgamento, novos céus e nova terra, olha lá, aí sim, volta lá um pouquinho que você está vendo agora embaixo, mostra esse inferno bem grande aí, mostra, isso, aí sim vai ser a segunda morte, porque nesse momento